E você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube. Vamos juntos até as 2 horas da tarde com o Bate Pronto. E a gente começa o programa de hoje falando de Cruzeiro e São Paulo, que deram um pontapé inicial aí na temporada 2025. Realizando aquele torneio de pré-temporada na Flórida. São Paulo, gol de Luciano. Cruzeiro, gol de Matheus Pereira. Muito boa tarde para você, Raí Monteiro. É claro que é começo de temporada, o ritmo ainda tá lento, mas o que deu para tirar desse Cruzeiro e São Paulo? Boa tarde para você, Raí. Boa tarde, Pedro. Um abraço para você, Flávio, Mauro, a todos que nos acompanham em casa, no carro, enfim, nas redes sociais. Acho que dá para tirar muito pouco, né? O São Paulo foi a campo com 2 times diferentes. No primeiro tempo, uma formação, no segundo, outra. Deu para ver alguns esboços do que o Zubeldia pretende para essa temporada. Deu para observar alguns minutos do Enzo Dias, esse um jogador pouco conhecido, né, de boa parte da torcida. Minutos para o Oscar também, o Luciano marcando o gol mais uma vez. Ele que é um jogador sempre envolvido em muitas questões, principalmente com o torcedor, né? Muitos não gostam, outros acham que ele é um jogador fundamental. Do lado do Cruzeiro, a mesma coisa, algumas movimentações. Eduardo como titular, um pouco diferente do que eu imaginava, mesmo no início ainda, né, numa pré-temporada. Dudu e Gabigol pouco participativos de uma forma geral, mas algumas ideias aí do Diniz que a gente vai ver sendo mais elaboradas ao longo da temporada. Muito comecinho ainda para os dois, mas achei um jogo legal, num ritmo bem acima do que eu esperava para um começo de temporada. São Paulo, Cruzeiro lá em Orlando, nos Estados Unidos. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan, Flávio. Tá aí, tava todo mundo na expectativa pelas estreias de Oscar, Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu já entraram no primeiro tempo. O Oscar só foi fazer a estreia dele na segunda etapa, né? As equipes se dividiram em 2 times, né? Até porque é pré-temporada, não dá para começar também colocando todo mundo assim, já 90 minutos. Boa tarde para você, Flávio Prado. Boa tarde, Pedro, amigos. Foi um baita casado solteiro, né? Foi aquele jogo que o cara vai no parque, depois que ele vai no Parque Orlando, ele dá uma volta, aí ele vai ver o jogo lá. Uma das atrações da Disney, digamos assim. Não dá para dizer nada, não dá nem para considerar estreia, nada. Normal, um treino dos 2 lados. Tanto é que eles colocaram cada um pouquinho, né, dos seus times e tá tudo certo. É muito difícil fazer qualquer tipo de avaliação, ou não, é impossível, né? Por esse tipo de coisa, uma atraçãozinha lá, um treinão para aqueles que estão se preparando e fazendo a pré-temporada lá em Orlando. Então, não dá para tirar nenhum tipo de conclusão. É a única coisa que eu falei, né? O Oscar, o Gabigol e o Dudu estrearam melhor que o Ronaldo Fenômeno, né? Que o Ronaldo, a gente lembra quando o Corinthians estreou em Itumbiara e fez o último jogo em Ibagué. Mas pelo menos os caras estrearam em Orlando e tal. Mas não aconteceu nada. Normal, tranquilo. O Raí falou, teve até mais movimentação do que a gente esperava. Era um baita casado solteiro, né? Então não dá para tirar nenhum tipo de conclusão, não. O Cruzeiro começou o jogo com Cássio no gol, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon. Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. No ataque, Eduardo, Dudu e Gabriel Barbosa. Esse foi o time do Cruzeiro na primeira etapa. Já no segundo tempo, até com Art Tour na tela, para você que nos acompanha aqui com imagens, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Panflix. No segundo tempo, Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Vidalba, Kaique, Wallace, aí depois ainda acabou entrando Peralta, Lucas Silva, Christian, Marquinhos, Teves e Bolazier, que também é uma das contratações, né? O Fagner também estreou, Fabrício Bruno no primeiro tempo, né? Algumas das novidades aí, algumas das caras novas no Cruzeiro para essa temporada 25. Já ao lado do São Paulo, as 2 escalações do São Paulo a gente também tem aqui no programa. São Paulo que entrou no primeiro tempo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira. Aí vem Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreirinha, André Silva no comando do ataque. No segundo tempo, São Paulo de Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, aí depois ainda entrou o Santiago Longo, Alisson, Oscar, Eric, William Gomes e Caleri. Tá aí, portanto, o São Paulo, os laterais do São Paulo foram elogiados, né? Principalmente o Enzo Dias, realizando a sua estreia como lateral esquerdo, e o Ferrarese, improvisado na lateral direita, mas ainda assim rendeu elogios aí por parte do torcedor são paulino. Mauro César, viu, antes... Tanto foi um casado solteiro que até o Santiago Longo jogou, pô.
Não tinha ouvido falar dele ainda. Nada, ele jogou 10 minutos no ano passado. Então eu lembro quando eu ia nesse casado solteiro aí, aqueles times de jogadores, cantores e tal, todo mundo tinha que entrar um pouquinho, né? Então, uma vez o Roberto Carlos fez um evento, o Roberto Carlos, o lateral. Ah, bom. Você falou cantor, até imaginei que fosse... Não, o Roberto Carlos lateral. Ele fez um jogo aqui no Parque. Parece incrível isso. Sabe qual foi? Com quem eu joguei? O ataque era Bebeto, Ronaldo Fenômeno, Flávio Prado. No ataque? Esse era o ataque? E Kaká, esse era o time. É óbvio que eu parecia um idiota, né? A bola nem... Mas todo mundo tinha que jogar, você entendeu? Eu também, então... Aí, Por isso que o Vampeta adora esses jogos festivos. Todo mundo joga. Ele se amarra, vai lá, participa. O Santiago Longo foi o Flávio Prado dele lá dessa vez. É mais ou menos por aí, né? Então, dá pra você levar muito a sério. Igual o Vampeta, acho que participou de algum jogo festivo recente, não sei se foi esse agora do Zico, ou se foi um outro, que ele falou que o ataque, eu acho que era Wesley Safadão e Luan Santana, e aí o Bebeto ficou no banco. Eu não vou ficar no banco pra esses caras, não. Mas todo mundo tem que entrar, tem que jogar. Claro. Né? Então, assim... O Bebeto me passava a bola... Eu não chegava nunca. Eu falava, Bebeto, porra, a bola tá pra você. Pra mim, não, pra você. Eu não consigo pegar, pô. É um saco isso aí, né? Mauro César, muito boa tarde pra você. Bem-vindo ao Bate Pronto. Tá aí, começo de temporada pro São Paulo, começo de temporada para o Cruzeiro. Terminou tudo igual, os 2 gols marcados ainda na primeira etapa. Matheus Pereira, foi até um belo gol do Matheus Pereira. E depois o Luciano numa falha bizarra do goleiro Cássio. Um São Paulo, um Cruzeiro em Orlando. Mauro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos. É um jogo amistoso, né? Muito mexido. Segundo tempo, com os times totalmente alterados. Assim, não tem muito o que falar de um jogo como esse, né? Vamos combinar, né? Esses jogos nos Estados Unidos, foi lá, aqui, onde fosse também, não muda muita coisa. É quase um jogo treino. Agora, além do Cássio, né? Assim, eu tenho dito que os jogadores que o Cruzeiro contratou, os principais, né, os mais famosos, são jogadores que precisam dar a volta por cima, são jogadores em baixa. Todos eles eram reservas nos seus clubes. Cássio, ano passado, contratado, era reserva do Carlos Miguel, Fagner, reserva do Mateuzinho, o Gabriel, reserva no Flamengo, o Dudu, reserva no Palmeiras, todos eles reservas. E o que a gente está vendo, o quê? Ontem achei falha do Cássio, falha do Fabrício Bruno também. Esse também era reserva no Flamengo ultimamente, né? Primeiro, na jogada, isso é uma coisa que vai ser engraçado ver o Diniz com isso, convivendo com isso. Fabrício Bruno sabe fazer uma cobertura do lado direito. Era uma jogada que dava para ele dominar a bola e tentar ou um passe ou no máximo, sei lá, esticar para o ataque, tirar a bola daquela zona de perigo. Ele põe para a lateral e sai todo de peito estufado, né? Pá, cortei a bola e tal. É cobrado do lateral, é feita a jogada em cima dele, do Cássio, o gol do Luciano, que dá uma relada na bola e ela vai pro gol. Quer dizer, ele errou 2 vezes. E o Diniz gosta de jogador que sai jogando, né, que bota a bola no chão, que não dá chutão. O goleiro não pode dar chutão. Pior do que um chutão é jogar para lateral e manter a bola perto da sua área, ali na zona de ataque do adversário. É melhor você jogar para longe, a defesa se reorganiza e o jogo continua. Mas não, ele pôs para lateral e fez assim como tivesse feito a melhor coisa do mundo. E isso explica um pouco do porquê o Felipe Nunes não quis ficar com ele. Porque não era uma bola para rifar, ainda mais para a lateral, quando ele tinha condições até de chutar para frente. Se ele não tinha segurança de dominar e fazer um passe, que jogasse para o ataque. Você organiza a defesa de novo. Quando você joga para a lateral, você tem a chance do adversário. Esse se organiza no ataque, para a cobrança do lateral, quem vai receber a bola, quem vai dar sequência à jogada, e acontece, e sai o gol. É claro que não é algo assim muito relevante no contexto, porque o jogo é um jogo amistoso, mas é um sinal de algo que o Diniz deve ter trabalho nesse Cruzeiro de jogadores reservas, mas de nome, jogadores importantes, caros ainda, que ele vai ter que recuperar. Ele gosta dessa receita, vejamos como vai ser. Esse aí é o gol. O Fabrício jogou pelo lado esquerdo da zaga, né? Ele está mais habituado a jogar pela direita e foi uma mudança que o Diniz fez para manter o João Marcelo do lado direito, né? Como ele foi titular na temporada passada. Então isso também vai demandar, como disse o Mauro, treino, trabalho, repetição. E o gol é uma falha de fato dele, né? A tentativa de cortar, ele demora muito para voltar e compor a linha defensiva. E quando a gente tiver a oportunidade de ver de novo o gol, né? Para quem está acompanhando a live do YouTube, dá para perceber muito bem isso, né? Os 2 laterais e o João Marcelo estão alinhados. E o Fabrício Bruno ficou muito para trás na jogada. E o Fernando Diniz já foi falado aqui no programa várias vezes, pelos clubes onde ele passou, essa história, né? Eu tenho a minha convicção, a minha maneira de jogar e não vou abrir mão disso, né? A saída de bola ele preza bastante com o goleiro, que não pode rifar a bola, zagueiro tem que ter coragem para sair jogando, mas às vezes, situações de jogo, o cara tem que despachar a bola para frente, né? E isso ficou provado mais uma vez, até no jogo de ontem, é algo que ele vai ter que acertar, é um quesito que ele vai ter que acertar nesse time do Cruzeiro.
e novas contratações, novas caras estão chegando. É só um começo de ano, é só um começo de trabalho. Eu acho que não deve ter nem 10 dias que o Cruzeiro começou a trabalhar, mas já é um ponto de atenção para o Fernando Diniz. Falando no técnico do Cruzeiro, ele fez a análise dele sobre o jogo, Zubeldia também, a nossa produção separou aqui. Vamos ouvir Zubeldia de um lado, Fernando Diniz do outro. Eles falam e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Las sensaciones son buenas por dos motivos. Primero porque no hubo ningún accidente, ningún tipo de lesión, y eso en el periodo de preparación es muy importante, porque no somos muchos en el plantel, es un plantel corto, entonces no tener lesiones es importante para todos nosotros. Y segundo porque dimos un buen espectáculo, un buen partido para la gente para todos los torcedores, los nuestros y los de Cruzeiro, para que vean un buen partido, así que vamos bien en la preparación y ahora hay que ir poco a poco para seguir mejorando e preparando-nos para o que viene. O time de fato começou marcando alto muito bem, não só por ter feito o gol no início da partida, e depois pela falta ainda um pouco de entrosamento, de coordenação dos movimentos, de ceder um pouco de espaço, depois voltou, o jogo teve um pouco de alternância, mas eu teve bem mais coisa positiva do que negativa por ser um primeiro jogo e com tantas mudanças. Então eu gostei também do segundo time, que mudou bastante a característica do time, era um time mais veloz, com jogadores mais fortes. Eu acho que a gente inicia de maneira positiva a temporada. Eu acho que o propósito que eu tenho no futebol é que a equipe jogue bem, que saiba jogar o que o jogo pede. Eu acho que hoje o time foi inteligente o suficiente para sair um pouco mais alongado em determinados momentos, mas nunca nas minhas equipes assim teve uma proibição de fazer bola longa. Isso é uma coisa que eu falo constantemente, mas as pessoas teimam em não ouvir, não sei porquê. O que a gente treina é muitas alternativas para ser jogando. O time vai ter cada vez mais segurança para fazer jogo curto e também vai ter cada vez mais inteligência tática para perceber a hora de jogar curto e a hora de jogar longo. Quando a gente está jogando curto, é uma maneira que a gente tem de ter a bola e chegar mais fácil no gol adversário. Então, quando o jogo pedir isso, vai ser dessa forma. Aí, portanto, a declaração do Fernando Diniz, até falando sobre essa saída curta, saída longa, e do lado dele o Fagner, que também realizou a sua estreia com a camisa do Cruzeiro. O Fagner entra na segunda etapa. Tive a sensação de que o São Paulo jogou razoavelmente bem no primeiro tempo, assim, uma atuação bem regular, para não dizer ruim do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo deu uma melhorada, mas também o time do Cruzeiro que entrou no segundo tempo, se a gente for analisar o plantel do primeiro e o plantel do segundo, né, teve uma queda também o Cruzeiro quando a gente fala em qualidade. E o Fagner, mais uma vez, chegando atrasado em divididas, em duas ali pelo menos. E a gente já tinha até tocado nesse assunto aqui no Bate Pronto. Eu acho que o Fagner já deu no Corinthians algumas amostragens de que não pode mais ser lateral direito. Eu acho que o Fagner tem que jogar no meio de campo como um primeiro volante, segundo volante, não sei. Mas como lateral direito, eu acho que ele já não tem mais esse pique para ir e voltar toda hora. Já foi um dos grandes, já foi o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Hoje, já não tem mais, né? Eu acho que esse pique para ir, voltar, acompanhar o marcador, chegar no ataque. Mas tem o refino técnico, sabe jogar o Fagner, Raí Monteiro. Eu até tenho a impressão, Pedro, que o Fagner não será titular no Cruzeiro ao longo dessa temporada, ou pelo menos nos jogos mais importantes, né? Porque o concorrente também dele, a essa posição, foi titular e bem na lateral direita ao longo de toda a temporada, talvez o lateral mais regular do futebol brasileiro em 2024, inclusive convocado para a seleção brasileira, e tem tido exibições melhores, né, na média do que o Fagner, como foi lembrado aqui, foi reserva do Mateuzinho na temporada passada. Então, dessas contratações grandes aí que o Cruzeiro fez, eu acho que o Fagner vai ser uma composição de elenco ao longo da temporada. Não enxergo muito uma briga ali na lateral direita. Um pouco diferente do que pode acontecer na esquerda, né? Esses jogos, como já dito aqui, eles têm pouca relevância do ponto de vista de avaliação, né? Poucos minutos e tal, começo de temporada, o ritmo ainda muito baixo. Mas o garoto Kaique Bruno, menino da base do Cruzeiro, entrou muito bem no segundo tempo ontem na vaga do Marlon. Criou várias jogadas ali pelo lado esquerdo, teve uma finalização que o Jandrei defendeu, um outro cruzamento que por pouco o Bolacer não conseguiu desviar. Então é um jogador que pode concorrer a uma vaga no time titular com o Marlon, né? O Cruzeiro tem feito um trabalho interessante
de base. Na temporada passada foi finalista da Copinha, foi finalista também do Brasileiro Sub-20, né? Perdeu para o Palmeiras. Então é um time que tem trabalhado bem nesse sentido. E até o complemento... o Bragantino, né? É o Seabra. Era o Seabra. Ele mesmo, né? Ele sobe pro time principal. Ele era o técnico da Copinha, né? Do Brasileiro Sub-20 já era outro, porque ele estava treinando o time principal do Cruzeiro. Mas é um time que também tem... O clube tem buscado complementar o elenco com os jogadores da base. A gente viu isso ontem no segundo tempo. O próprio Tevez, que entrou também na etapa final, menino de velocidade, drible, jogada individual. Então, em relação ao Fagner, não vejo muito ele brigando por uma posição no time titular, mas na esquerda queria fazer esse destaque para o Kaique, que acho que do pouco que dá para se observar nesse tipo de jogo, o garoto foi muito bem. Do lado do São Paulo teve a estreia do Oscar e o Zubeldia também comentou sobre o elenco do São Paulo, aquilo que ele pensa para a temporada. A gente até citou no programa, quando a gente pegou o 11, o provável time titular do São Paulo, que o elenco esse ano está um pouco mais curto do que nos anos anteriores, que o São Paulo negociou alguns atletas até para aliviar a folha salarial, e o Zubeldia também falou sobre esse assunto. O Zubeldia fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Yo creo que la temporada de Brasil, del fútbol brasileño, es... Primero está el Paulista, que son 2 meses, más o menos. Después viene... Hoy estaba mirando el calendario, abril y mayo, ¿no? Cuando ya entramos en abril y mayo, tenemos un juego cada 3 días. En 60 días... en 60 días tenemos un juego cada 3 días. Y ahí viene la parte más difícil. Entre Libertadores y Brasilerao. Ahora el Paulista, uno con el plantel que tiene, lo puede encarar, o sea, no hay problema, pero después viene lo más importante, que es entrada a Copa Libertadores, ¿no? Y las primeras, no me quiero equivocar, pero 8 o 10 fechas del Brasilerao, junto con la Copa Brasil. Entonces son 2 meses en donde, repito, vos jugás un partido cada 3 días. Y si haces el cálculo, estamos diciendo 20 juegos en 60 días, en donde definís muchas cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si para esa situación la plantilla está preparada. Por supuesto, eso lo converso puertas adentro. Olha aí o Zubeldia, ele pergunta para os repórteres, né? A pergunta é: o elenco está preparado? Isso eu converso a portas fechadas com a comissão técnica, Flávio. Será que o elenco do São Paulo é suficiente para a temporada 25? Depende do que o São Paulo pretende. Para brigar por título, não. A não ser por competições, copas, né? Que você pode ir avançando, dependendo de um jogo ou outro. Mas o elenco do São Paulo é o elenco para a mesma coisa dos outros anos. Quinto, sexto... Se estiver muito bem, quinto. Se estiver mal, 12º, é por aí. Não é time para cair, não é time para ganhar nada. É mais ou menos isso. É assim, o que eu digo, Copa você pode conseguir alguma coisa. Um campeonato paulista, né? Aí dá. Mas se você pensar em uma grande performance no campeonato brasileiro, esquece. É time para tentar, numa boa fase, brigar por vaga em Libertadores. E Mauro, o Abel Ferreira, que daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, a gente vai entrar no assunto Palmeiras, que estreou no Paulistão, ele deu uma entrevista ontem, logo após a partida, né? Entrevista coletiva dos técnicos, como habitualmente acontece e é rotineiro, mas ele falou que o Palmeiras precisa contratar 3 jogadores, né? Falou até de um zagueiro, falou até de um meio-campista para o lugar do Gabriel Menino. Um zagueiro seria para a reposição do Vitor Reis, que está a caminho do Manchester City, e ele não citou uma terceira posição, mas imagino que